Fala galera, meu nome é Kilderson Senna e vamos produzir aqui mais um vídeo relacionado ao IPHP Framework, sua versão 2. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que é o assunto de filtros, tá? Acho que quem já está vendo essa figura já deve lembrar, que está me acompanhando, já deve ter lembrado ela da aula de Hello World, tá? Se eu não me engano foi da aula de Hello World que eu mostrei essa gravura, né, que fala do ciclo de vida da requisição, do modo geral no eFramework, tá? E aqui nós temos, nesse passo 5, temos aqui exatamente a aplicação de filtros, né? Que foi uma coisa que no começo eu não expliquei, justamente porque estava fazendo um overview. E hoje chegou o grande dia de falar do filtro, né? Desse camarada que está aqui fazendo esse meio de campo, ó, entre o controller e a execução da action, tá? O filtro é exatamente isso, tá, gente? Ele é um meio de campo entre a execução, tá, da action e o controller, tá? Eu vou já explicar aqui a fundo, quero apenas que vocês tenham uma ideia de onde esse filtro vai entrar na sua cabeça, mais ou menos, tá? E que esse filtro, independente da situação, dependendo de como ele vai ser implementado, ele pode simplesmente aqui nesse passo já cair na resposta para o usuário final, tá? Ou então pode fazer com que continue o fluxo da aplicação, carregando as actions, as views, os models e etc e tal, tá bom? Vamos deixar de blá blá blá, vamos deixar de teoria e vamos aqui partir para a prática, tá? Vou abrir aqui meu PHP Storm, já estou aqui com o meu projeto aberto. Pessoal, filtros são objetos que são executados antes e depois das ações do controle. Pode ser somente antes, você pode implementar para ele ser feito somente antes. Você também pode fazer com que ele seja executado somente depois, como ambos, tá? E tudo isso é feito no controlador, tá? Eu vou até criar aqui um controlador chamado filtros controller, pra gente brincar aqui um pouquinho, tá? Vamos lá. Vou remover aqui esses comentários. Vou colocar aqui já estendendo de controle, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, tá bom? Pessoal, esse conceito de filtros também é muito utilizado em outros frameworks, tá? Como o Zend Framework, o Symfony, o Laravel, o próprio Laravel também tem essa parte de filtros. CodeIgniter também tem essa parte de filtros. Então, filtros também é meio que um conceito também, tá? Não é uma coisa somente do I ou somente do PHP. Inclusive no Java também tem essa história de filtros, seus frameworks, tá? Então, creio que você aprendendo o conceito, entendendo o funcionamento, você, para outra linguagem de repente que você vai ouvir falar de filtros, você já vai entender, beleza? Apenas só que fique claro essa parte de filtros. Então, filtro, nesse caso aqui, gente, nós temos o pré-filtro, que são filtros, são lógicas de filtragem que são aplicadas antes das ações, e tem o pós-filtros, os pós-filtros, que são lógicas aplicadas depois, tá? Então, vamos fazer aqui um pequeno exemplo de como fazer esse filtro, que é bastante utilizado no eFramework, tá? Os filtros nada mais são do que esses métodos sobrescritos behaviors, tá? São comportamentos, beleza? Do seu controlador. Eu vou abrir aqui, eu vou dar um return e vou abrir aqui um array, que vai ser uma lista de filtros que eu posso fazer com que essa action execute, tá? Antes de implementar aqui o meu behavior, tá? Eu vou fazer um negócio bem simples, ó. Eu vou fazer de conta que esse controlador, ele vai ser um CRUD, tá? Vou botar aqui action index, botar aqui um return listagem, tá? Aqui vai ser action create. Vou botar aqui criar novo. Aqui vai ser update. Vou botar aqui atualizar. Aqui vou colocar delete. Remover, certo? Criei aqui esses métodos só pra gente utilizar como exemplo aqui na aula, tá?
Então, vou fazer o seguinte, tá? Vamos lá, vamos acompanhar aqui o raciocínio, tá bom? Eu vou dar um nome desse meu filtro de Access, certo? Vou abrir aqui um array que vai ser a configuração dele. Bom, a classe que esse cara vai utilizar vai ser essa daqui. Access Control. E vou chamar o class name para ele pegar o nome da classe, tá? E vou fazer o seguinte. Vou dizer que essa regra, certo? Que eu vou configurar aqui, esse filtro, na verdade, ele vai ser aplicado nas ações create e update, somente nessas duas ações, certo? E vou fazer o seguinte, vou aplicar aqui umas regras, certo? Opa, esqueci de botar aqui a vírgula. Eu vou aplicar aqui uma regra bem simples, ó. Eu vou, no caso, dar um allow false, certo? O que é que eu fiz aqui na verdade, tá? Eu tô dizendo, eu criei aqui chamei de access no meu filtro aqui do meu controlador. Tô dizendo que esse access vai utilizar essa classe access control para fazer a filtragem. E vou dizer que vai ser aplicado somente no create e no update, só vai ser aplicado nessas duas ações. E eu estou criando uma regra dizendo que para essas duas ações eles vão botar false, certo? Eles vão, na verdade, que eles vão redirecionar para a tela de login. Que esse filtro, ele é um filtro já nativo do iPGAP Framework. Tá? Ele já é um filtro já pronto, tá? Já já nós vamos criar o nosso próprio filtro, tá? Eu estou apenas mostrando como funciona, tá beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou testar aqui de cara. Já estou com a aplicação aqui aberta e vou colocar filtros igual a index. Listei aqui a index, vou colocar aqui o delete. Apareceu o delete. Agora se eu colocar o create, ele vai passar por essa verificação aqui. Se eu colocar o create e o update, ele vai passar por essa verificação, certo? Então se eu botar aqui o create, ele deve redirecionar para a minha tela de login. Olha só, deu mais ou menos para entender como funcionou esse fluxo. Se eu colocar aqui filtros barra update, também vem para o login, tá? Então, é um fluxo bem simples, é uma coisa bem simples. E você pode colocar quantos filtros você quiser aqui dentro, tá bom? Bom, se você tiver entendido essa parte aqui, daqui para frente vai ser bem mais tranquilo, tá? Todos os filtros, pessoal, todos os filtros, ele tem que estender dessa classe base, ó, Action Filter, tá? Se você descer um pouquinho aqui, você vai ver o Only, que a gente acabou de usar. A gente também pode usar o Except, que é exatamente o contrário, né? Ele vai ser executado em todos, menos no Except, certo? Se você colocar aqui Except, eu vou comentar isso aqui. Create, e você tentar acessar aqui o Create, ó, veja só o que vai acontecer. Ele vai permitir, mas os outros não vai, ó. Entendeu? É o contrário, beleza? Essas duas propriedades são da classe Py, no caso que é da Action Filter. Já o Rules, os Rules são da classe Access Control, certo? Se você for ver aqui, você vai achar o Rules. Aqui ele, ó. Aqui é a propriedade, certo? Bom, entendido isso aqui, pessoal, já é mais de meio caminho andado. Já é 80% do caminho andado, tá? Vamos agora criar um filtro para você ver como funciona por dentro essa mágica de ir, voltar, de redirecionar e de fazer o que ele faz internamente, tá? Bom, eu vou aqui criar uma pasta chamada Filters aqui dentro da minha classe, tá? E vou criar aqui uma classe chamada, vou chamar aqui de, deixa eu ver aqui, vamos criar aqui um log que vai ver quanto tempo a minha execução, em quantos segundos a minha ação foi executada, certo? Eu vou chamar aqui de tempo ação, filter, tá? Vou colocar aqui dentro de app, barra classes, barra filters,
prontinho. Deixa eu adicionar aqui, tirar isso aqui. De cara já vou estender aqui da minha Action Filter, certo? Do pacote Base, tá? Pessoal, basicamente nós precisamos sobrescrever dois métodos da classe Py, que é Public Function Before Action, tá? Eu vou tirar isso aqui por enquanto. E o Public Function After Action. Vocês lembram que eu falei que a gente tem o pré-filtro e o pós-filtro? Então, esses camaradas são exatamente o que eu falei, ó. Aqui é o pré-filtro e aqui é o pós-filtro, tá? O que você fizer aqui vai ser executado antes da sua ação ser executada, certo? E o que você implementar aqui vai ser executado depois que a sua ação tiver sido executada. É isso mesmo, bem simples e bem transparente, tá? Se você for ver aqui a classe Py, o Before Action, tá? Ele apenas retorna true, ele retorna um boolean, tá? E o After Action, ele retorna um resultado do que a ação executou. No caso, se for um string, vai retornar o string, se for um HTML, vai retornar o HTML, e assim sucessivamente, tá bom? Bom, então vamos implementar aqui o nosso log, né? O nosso logzinho, para vocês verem como funciona isso aqui, tá? Eu vou criar aqui duas propriedades, uma privada chamada start, que vai dizer vai marcar o início da nossa contagem, e vou botar aqui um método público chamado mensagem. Vou botar message, tá? Em inglês, tá? Bom, aqui no meu Before Action vai ser bem simples, ó. Eu vou dizer que o thisStart vai ser igual ao microTime. Vou botar aqui true para ele retornar o float, né? E aqui eu vou dar um return. Eu poderia muito bem botar um return true direto, mas para não quebrar aqui a nossa herança, eu vou colocar return parent Before Action, certo? Para não quebrar a nossa estrutura de herança, tá? Pronto. Aqui, antes de executar a minha action, ele vai colocar o microtime aqui dentro dessa propriedade start, tá? Aqui no after action vai ser bem simples também, ó. Vou criar aqui uma variável time, que vai ser o próprio microtime, e vou subtrair do thisStart, certo? E aqui eu vou imprimir um parágrafo, tá? Que seja, vou colocar um parágrafo. Vou colocar até com aspas duplas, porque eu vou concatenar aqui umas variáveis, tá? E vou colocar assim, ó, thisMessage, tá? Vou dar um espaço, time, segundos, tá? Essa mensagem eu esqueci de colocar aqui o valor padrão dela. Vou colocar aqui, por exemplo, a sua action demorou. Vou colocar 2 pontos. No caso que ele vai colocar a sua action demorou, o tempo e a palavra segundos. Beleza? E aqui eu tenho que dar o return. Sempre tem que dar o return para saber o que vai acontecer se for validado ou não o seu filtro, tá? Então que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu poderia muito bem dar um return result, tá? Mas eu prefiro não quebrar aqui a hierarquia. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer parent after action, vou chamar action, vou chamar result. Beleza? Bom, aqui você fez apenas criar o seu filtro, tá? Ele não está sendo utilizado em lugar nenhum, tá? Você está apenas criando. Então vamos aqui nesse controlador que eu acabei de criar e vou colocar aqui em cima, tá? Eu vou utilizar esses dois aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, tempo ação. Bom, a classe que ele vai utilizar vai ser exatamente o tempo ação filter class name. E só isso. Por enquanto é só isso, tá? Deixa eu chamar aqui então o meu filtros index, vou chamar aqui o index. E olha só, sua action demorou, no caso aqui 8.39 segundos. Vou recarregar 6.8,
7.7, 5.6 e assim vai, né? Vocês entenderam que ele fez a chamada da minha classe e fez aqui a contagem, chamou o before action, chamou o after action, enfim, ele fez todo o tratamento da forma que eu implementei aqui, tá? Inclusive, os métodos, as suas propriedades públicas podem ser modificadas também aqui, ó. Se você for aqui colocar message e colocar, olha só o quanto demorou. Se eu atualizar aqui, ele vai colocar exatamente, vai sobrescrever na verdade a propriedade que você colocou lá como padrão, beleza? Ele vai sobrescrever o valor. Então, pessoal, bem simples essa parte de filtro, dá para fazer muita coisa, inclusive o eFramework tem muito filtro pronto nativo, tá? Eu vou mostrar alguns aqui, mas tem vários filtros já prontos, como o Access Control que eu acabei de mostrar, que ele faz uma série de verificação de acesso, de controle de acesso, tá? Inclusive o próprio Template Base que já utiliza ele para fazer a verificação se você está autenticado, né? Você pode ver aqui na documentação todo o filtro de como funciona. Você tem esse Content Negotiator que é para fazer internacionalização de conteúdo, também muito interessante, tá? Tem esse HTTP Basic Auth que é para fazer autenticação básica HTTP, como aqueles OAuth do Facebook, as API do Facebook, do Twitter, você pode fazer, você tem um filtro básico para fazer essa verificação. E você também tem um course que é bem interessante também. Quem trabalha com APIs sabe, já ouviu falar nesse course, né, que é o Cross Origin Resource Sharing. E já tem, se você quiser fazer envios de cabeçalhos por próprio filtro, ele também já tem isso pronto, tá? Então tem uma série de filtros também já prontos para que você já pode utilizar sem precisar criar. Mas com certeza pode ser que no decorrer da sua aplicação você precise fazer um filtro para verificar de repente se o seu financeiro, antes de a pessoa entrar, se o usuário entrar na sua área financeira, ver se ele está devendo, ele disparar uma mensagem, enfim. Vai depender muito da sua situação, certo? Mas está aqui a funcionalidade, está aqui para que ela serve, tá? E espero que vocês tenham entendido a mensagem dos filtros, tá? Qualquer coisa, basta entrar na documentação, que ele tem explicando bem direitinho como funciona essa parte de filtros. E também pode mandar e-mail para mim, galera. Pode conversar comigo e ver, na medida do possível, eu vou respondendo a dúvida da galera, beleza? Então, forte abraço e valeu, galera, mais uma vez por ter acompanhado esse material. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, comenta sobre ele se o vídeo realmente lhe ajudou. Se você realmente gostou, aqui no lado segue meus contatos e minhas redes sociais. Vou deixar aqui, se você quiser falar comigo diretamente, fique à vontade. E aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando o link do pessoal que tá contribuindo pra caramba pra esse vídeo, tá? O pessoal dos grupos e das comunidades, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.